domínio quando é dada a lei de formação da função. A lei de formação é a fórmula, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo 1, onde a minha função é f de x igual a 2 vezes x. Eu quero analisar aqui a condição de existência do x. Qual que é a condição de existência do x? Eu tenho que pensar no seguinte, ó, eu vou pegar o 2, eu vou multiplicar pelo x. Eu posso usar qualquer número no lugar do x, ou seja, eu posso multiplicar o 2 por qualquer número? Sim, pessoal, a multiplicação sempre existe, independente do valor. Então, aqui no caso, eu não tenho condição de existência. Então, eu vou dizer que o meu domínio é igual ao conjunto dos reais, ou seja, eu posso usar qualquer valor no lugar do x, tá certo? Vamos ao exemplo 2 agora. No exemplo 2, eu vou pegar o x e eu vou dividir por 2. Eu posso pegar qualquer número e dividir por 2? Posso também. É lógico que você pode falar, mas se você pegar 1 e dividir por 2, vai dar meia decimal. Não tem problema, mas ainda assim eu posso dividir, tá? Então, nesse caso, eu também não tenho restrição aqui para a divisão quando o x está no numerador, quando ele está em cima da fração. Então, no segundo caso, o domínio também é o conjunto dos reais, tá certo? Professor, sempre serão os conjuntos dos reais? Normalmente sim. Quando não for, no enunciado do problema, ele vai dizer. Então, ele vai falar, olha, considere para o domínio o conjunto dos naturais, ou considere para o domínio o conjunto dos inteiros. Se não for dito nada, nós vamos supor que vamos utilizar o conjunto dos reais, tá certo? Agora vamos ao exemplo 3. No exemplo 3, eu quero pegar o 2 e dividir pelo x. Eu posso pegar o 2 e dividir por qualquer número que exista? Não, eu não posso. Aqui tem uma condição de existência. A condição de existência é que o x seja diferente do zero. Não existe divisão por zero. Então, a condição de existência está associada à operação que foi passada e em relação à posição da letra nessa operação. Então, compara o exemplo 2 com o 3. No exemplo 2, eu posso pegar o x, independente do valor que ele tenha, e posso dividir ele por 2. Já no exemplo 3, não. Eu não posso pegar o 2 e dividir pelo zero, tá? Porque não existe divisão por zero. Então, aqui o domínio vai mudar, ó. O domínio refere-se aos reais, só que eu tenho que tirar o zero. Como é que eu posso escrever isso daí? Para tirar o zero, pessoal, é só pôr um asterisco. Puxa, professor, e se eu não me lembrar do asterisco? Não tem problema. Sabe o que você faz? Você pode colocar assim também, ó. X pertence aos reais, tal que, e aí você coloca a restrição, a condição de existência. Tal que o x tem que ser diferente de zero. Prontinho, é a mesma coisa, tá bom? Vamos agora ao exemplo 4. No exemplo 4, eu quero tirar a raiz de 2 mais x, tá? Bom, na soma aqui dentro da raiz não tem problema, eu posso fazer qualquer coisa. No entanto, o número que está dentro da raiz tem que ser positivo. Eu não consigo calcular a raiz quadrada de números negativos, pelo menos nesse momento ainda não. No futuro, nós vamos estudar um outro conjunto numérico e a gente vai conseguir calcular, mas nesse momento não tem jeito. Então, a minha condição de existência aqui é a seguinte: o que está dentro da raiz, que é o 2 mais x, tem que ser maior do que zero, tá? Então, essa soma aqui, ó, tem que ser maior do que zero, tá certo? Então, como é que fica o meu domínio? O meu domínio refere-se a todo x real, contanto que, tal que, 2 mais x é maior do que zero, tá? Nesse último caso aqui, se eu quiser, tá? Não é obrigado, é bom, tá bom? Mas não é obrigado. Eu posso pegar essa expressão 2 mais x maior do que zero e eu posso isolar o x, ó, ficaria x maior do que 0 menos 2. O x é maior do que menos 2. E aí, eu poderia usar essa expressão aqui, ó, no lugar do 2 mais x maior do que 0. No entanto, independente da forma de escrever, eu estou falando da mesma coisa, tá? Então, vamos voltar aqui rapidinho para a gente fechar. Então, quando ele der a função e pedir o domínio, no que você vai ter que pensar? Na operação associada ao x. E vai ter que parar para refletir sobre a restrição que aquela operação tem.
Basicamente, pessoal, o que vai ter restrição é a divisão, quando o x estiver no denominador, porque o denominador não pode ser zero, e quando o x estiver dentro da raiz. Por quê? Dentro da raiz, o valor não pode ser negativo, o valor tem que ser positivo. Só um cuidado aqui, ó. Dentro da raiz, o valor pode ser zero? Pode. Cuidado, muita gente usa só o maior do que zero e acaba errando. Tem que ter o tracinho aqui, tá bom? Porque existe raiz de zero, tá? Então vejam que eu não vou mudar nada na conta, a minha conta vai ficar igualzinha, só que eu vou colocar o tracinho. Então eu posso fazer 2 menos 2, que vai dar zero, e aí eu vou poder tirar a raiz de zero? Vou, sem problema nenhum, tá certo? Prontinho, pessoal, tá feita aí a explicação sobre a parte de domínio associado a uma função.